A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, mas como eu citei no meu vídeo passado, o intuito desse canal aqui é fazer a pessoa refletir, né? Vídeos de caráter reflexivo, né? E hoje eu vou falar sobre uma questão bem intrigante, né? Que gera curiosidade em várias pessoas, que é: Deus ele aceita todo mundo? Será que ele realmente aceita todo mundo? Será que é bem assim? De primeira resposta, a pessoa vai falar: sim, Deus aceita todo mundo, né? Deus é amor. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e entregou o seu filho, né, na cruz do Calvário para morrer por nós. A princípio, parece que Deus ele aceita todo mundo, né? Porque ele é um Deus de amor. Mas esse é um discurso errado, é um discurso falacioso. Por quê? Porque muitas pessoas têm usado esse discurso de que Deus ele aceita todo mundo, Deus te aceita do jeito que você é, Deus te ama incondicionalmente, para poder justificar teologias, né, e falsas doutrinas, né, que enganam as pessoas, né, e que com certeza vão levar essas pessoas para um mau caminho, né. E a gente sabe que não é bem assim, né. E aqui está o porquê, né? Nesse vídeo você vai entender por que que não é bem assim, né, por que que Deus não aceita todo mundo. É necessário alguns requisitos, tá. Não é simplesmente assim: "Ah, Deus vai lá, me aceita e pronto, beleza, eu creio em Deus, tá show de bola, todo mundo vai ser salvo". Não é bem assim, né. Deus ele também é justo, ele tem os atributos de justiça, né. Então, primeira coisa que a gente tem que entender: Deus ele ama todos, tá claro na palavra, porém, ele não aceita qualquer um. Nós sabemos lá o clássico texto lá de João 3,16 que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um texto muito famoso, eu acredito que é o texto mais popular da Bíblia, né? Mas a gente tem que entender uma coisa: o amor de Deus ele está disponível para todos, mas tem uma condição clara: crer e se arrepender, né? Crer em Jesus Cristo, né? E se arrepender dos seus pecados. Por isso que está no texto lá, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, primeira coisa, a gente tem que entender que para ser aceito por Deus, não basta apenas você entender o conceito de Deus, né? Entender o conceito filosófico de Deus, metafísico e acreditar em Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. E crer que você realmente é um pecador, que você está nesse mundo, mas que você está devendo, né? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Vou falar sobre o verdadeiro motivo, né, do sofrimento no mundo, né? Que muitas pessoas não param para pensar, mas é por causa disso. Você está devendo, né? Você é pecador, você é um miserável. Eu sou um miserável, todos nós somos, né? A Bíblia ela deixa bem claro essa questão, né? De que o ser humano ele é um ser pecador. Então a primeira coisa que você tem que entender para ser aceito por Deus é você entender que você é pecador, crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. O que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é quando você reconhece a sua falha, reconhece o seu erro e não procura repeti-lo. Coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo hoje, né? Falando que se arrependem, que elas não querem mais viver aquela vida, né? Aquela mesma vida, mas continuam repetindo os mesmos erros, né? E isso é muito problemático, né? Arrependimento ele leva à mudança, né? A mudança de vida, né? E nós sabemos o que o pecado é tradicionalmente, né? A doutrina do pecado, né? O pecado separa, né, o ser humano de Deus. Nós temos uma natureza maligna e nós tendenciamos a ser maus, né? Desde que nós somos criança. Por exemplo, uma criança, né, um bebê, se ele não for bem criado, se ele não for bem tratado desde criança, né, ensinado a moralidade a ele vai tomar atitudes egoístas para o benefício próprio. O egoísmo, né, de certo modo, ele é a consequência, né, da queda, né? É o nosso lado maligno, né? Eu não estou dizendo que se você ser um pouco egoísta é algo ruim, claro que não. Mas a questão é focar somente em si mesmo, em detrimento do outro, né? Você não pensar no outro, no seu próximo. E por que que o pecado separa o homem de Deus? Por quê? Porque Deus é santo, né? Deus é santo, nós sabemos que Deus é santo e ele não pode aceitar o pecado, né? Porque Deus ele é perfeito. Ele é perfeito, ele tem uma natureza incorruptível. Pessoas que vivem no pecado e sem arrependimento, elas não podem ser aceitas por Deus. Então não basta apenas você acreditar em Deus, você tem que se arrepender.
Porque Deus é um ser de luz, é um ser santo, é um ser digno, né? E um ser puro não pode se misturar com as trevas, né? As trevas não se podem misturar com a luz. Outra questão. Jesus ensinou que nem todos entrarão no reino de Deus. Nós sabemos que está escrito lá em Mateus 7, do 21 ao 23, que nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus ele deixa bem claro que você precisa fazer a vontade de Deus. O simples fato de alguém dizer é que crê em Deus não significa que essa pessoa vai ser salva. Tanto que no final, né, lá no julgamento final, haverão pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Mas o próprio Jesus vai rejeitar, vai falar: olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque o Senhor, ele não aceita aqueles que vivem de forma rebelde e sem compromisso com ele, né? É uma verdade dura, uma verdade que confronta? Pois é, mas ela tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. Porque, diferente das outras religiões, o cristianismo, ele causa a verdadeira transformação. Ele não é uma simples religião para confortar o ser humano, como dizia Nietzsche, né, e um dos filósofos, né, alguns filósofos pessimistas, né, que a religião era uma forma do ser humano poder escapar e encontrar um conforto. Mas só que o cristianismo é totalmente o contrário. O cristianismo ele não somente traz um alento, mas ele também traz um confronto. Ele faz com que você reflita, né, sobre a sua condição, sobre a sua natureza e exorta com que você mude de atitude, né? Deus ele não aceita aqueles que vivem de forma rebelde, né? Como eu falei, você tem que ter um compromisso genuíno com o Senhor. Não basta apenas você só acreditar em Deus, tá? Isso não significa que você vai ser salvo e não significa que todo mundo vai ser salvo, tá? E uma questão que eu observo muito a respeito da conversão, né? É a conversão genuína, né? A conversão genuína ela é necessária. O que é a conversão genuína? A conversão genuína é quando a pessoa ela reconhece os seus erros, aceita Jesus e muda as suas atitudes. Ela demonstra através do seu cotidiano, né, dos frutos que ela tem, né, no dia a dia, de que ela recebeu a Cristo, tá? Então ele não aceita a pessoa de qualquer jeito. O Senhor não aceita a pessoa de qualquer jeito. A fé cristã, ela exige santidade e transformação. Eu vejo muitas pessoas usando esse argumento, né? Ah, eu sou pecador mesmo, né? Tipo, eu sou pecador mesmo. Eu vou continuar no pecado porque não tem como, tipo, não adianta, né? Eu vou sempre continuar caindo no erro. De que adianta eu procurar fazer o que está escrito na Bíblia se eu sempre erro? Mas, cara, a Bíblia, ela deixa bem claro esse compromisso, né, com a santidade. Deus, ele observa isso. Ele observa aqueles que estão compromissados a seguir a sua vontade daqueles que não estão. Isso aí pode estar relacionado com aquela teologia, né, da graça barata, né? Essa ideia de que Deus aceita todo mundo, né? Sei lá, muita gente usa para fomentar aquela ideia de teologia da prosperidade, que é um assunto também que eu acho polêmico, mas eu vejo muitas mega igrejas, né, ensinando isso, mega igrejas, não só a teologia da prosperidade, mas a teologia, sei lá, coaching, né? É aquela ideia de que Deus aceita todo mundo. Deus aceita você do jeito que você é. Você não precisa fazer nada, porque Deus é amor. Isso é um falso ensinamento que está sendo disseminado, né? Disseminado por vários lugares. Em várias igrejas já tem isso, né? Lá nos Estados Unidos tem muito disso já. Aqui no Brasil também. Só que a gente não pode deixar com que isso se espalhe, né? Nós devemos trazer aquilo que está escrito na palavra. Nós devemos preservar. É por isso que eu, como protestante, né, valorizo muito a palavra de Deus, o que está escrito ali, o que está revelado ali. Porque a gente tem que basear a nossa vida no que está escrito e não comprando narrativa de outras pessoas, né? Não é porque um líder carismático é uma pessoa que se diz cristã, fala uma coisa que você tem que acreditar, você tem que verificar primeiro se aquilo ali condiz ou não com a palavra. Como assim graça barata, né? Existem alguns exemplos reais de graça barata. Por exemplo, pessoas que aceitam Jesus por emoção. Eu não sei se você já viu isso, né? Sei lá, aquelas pessoas que vão pra igreja, choram no culto, né? Fazem todo aquele show, levantam a mão, e fazem uma decisão por Cristo, né? Mas você só vai saber se aquela pessoa realmente aceitou a Cristo pelos frutos dela. Se a pessoa continuar no pecado, se a pessoa continuar com os mesmos hábitos ruins, isso não quer dizer que a pessoa
aceitou Jesus. Então, o processo também tem a ver com o Espírito Santo, é claro, né? Eh, Também tem aquelas celebridades, né, que dizem que são cristãs, mas, sei lá, promovem comportamentos imorais sem arrependimento, né? Ah, quem que eu posso dar exemplo? Cara, a nossa clássica Anitta, né? Cara, a Anitta não preciso nem falar, né? Ela já fez declarações dizendo que acreditava em Deus, gravou músicas gospel, várias coisas, mas se você olhar o estilo de vida dela, você obviamente fala, pô, essa pessoa acredita em Deus, cara? Cara, muita gente, mano, pessoas que se desviaram, pessoas que falam que acreditam, mas não tem essa mudança verdadeira, né? É, Também tem, sei lá, o Kanye West, cara. Kanye West é um exemplo também, cara, uma celebridade que diz ter fé, né? Por exemplo, ele lançou um álbum, Kanye West, não sei se vocês sabem, chamado Jesus is King, em 2019. Ele afirmou, né, que tinha se convertido ao cristianismo, né? Só que assim, depois de um tempo, você vai observando que ele voltou a ter comportamento contraditório, incluindo falas polêmicas, palavrões, um monte de coisa, atitudes egoístas, colaborações com artistas que não refletem princípios cristãos. Enfim, e recentemente também ele lançou músicas controversas, né, com conteúdo controverso ao cristianismo, né? E aí ele voltou ao estilo de vida que não reflete uma transformação genuína. Então, pessoal, pra gente concluir o que acontece. A verdadeira transformação exige arrependimento. Isso está lá em Romanos 12:2. O que diz Romanos 12:2? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, uma verdadeira vida cristã, ela exige uma mente transformada. Deus ele só aceita aqueles que têm uma vida transformada. É por isso que, infelizmente, o inferno, né, a condenação, vai ter muito mais pessoas do que quem vai estar no céu, né, os salvos, né? E isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs, que falam que são cristãs, frequentam a igreja, leem a Bíblia, cantam em conjunto, fazem um monte de coisa, mas não têm a transformação verdadeira. Isso é muito perigoso, pessoal. Tá legal? Então que a gente possa refletir, né, que a gente realmente tem essa verdadeira transformação, né, que só Cristo causa, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E a última pergunta que eu tenho pra você é o seguinte: você tem seguido um cristianismo autêntico ou uma versão conveniente da fé? Você tem vivido para os seus bel prazeres, que nem eu falei no último vídeo, ou você tem buscado seguir aquilo que está escrito? Tá aí a pergunta. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe cada um.